Olá, boa noite, tudo bem? Hoje vamos explicar para vocês um pouco sobre a displasia broncopulmonar. Iremos falar um pouco sobre a introdução, fatores de risco, causas, sinais e sintomas, diagnóstico, incidência, prevenção, a fisioterapia e sobre a referência. A displasia broncopulmonar é uma condição que tem a maior prevalência em recém-nascidos prematuros, principalmente em prematuros extremos, que nasceram com menos de 28 semanas e que necessitam de ventilação mecânica. A displasia broncopulmonar foi citada em 1967 por Noyve como uma doença que acometia neonatos submetidos à ventilação mecânica e que necessitavam de altas concentrações de oxigênio. Dessa forma, aconteceram várias pesquisas para investigar tanto a causa como o desenvolvimento dessa patologia. Já em 1979, a displasia broncopulmonar passou a ser conceituada por Bancarelli como a necessidade de ventilação mecânica com pressão positiva intermitente desde a primeira semana de vida. A confirmação da displasia broncopulmonar é tida a partir do 28º dia de nascimento. Esta lesão é causada na fase inicial do desenvolvimento do sistema respiratório do recém-nascido, que deveria ter sido desenvolvida intraútero, porém está sendo desenvolvida com suporte ventilatório mecânico devido à sua prematuridade. Durante a respiração espontânea, a pressão é negativa para permitir a entrada do ar. Já na ventilação mecânica, é realizada de forma oposta, sendo assim, causa uma lesão nos bebês. Os fatores de risco da displasia broncopulmonar são crianças nascidas com menos de 34 semanas, peso inferior a 2 kg, sistema respiratório imaturo, barotrauma, toxicidade do oxigênio, infecções, persistência do canal arterial, edema pulmonar e fatores genéticos. Sobre os fatores genéticos, acredita-se que existe uma predisposição genética para o desenvolvimento da displasia broncopulmonar. O mecanismo ainda não está esclarecido, mas pode estar relacionado ao processo de reparação pulmonar. As causas da displasia broncopulmonar não estão totalmente estabelecidas, sendo o resultado de uma série de fatores que agem no sistema pulmonar imaturo, o que gera no indivíduo diversas agressões, além de não ter os mecanismos de proteção concluídos, gerando assim maior probabilidade de lesão. Porém, as principais causas são exposição a grandes concentrações de oxigênio e ventilação mecânica, imaturidade dos pulmões e necessidade de suporte ventilatório elevado. Os principais sinais e sintomas do recém-nascido com displasia broncopulmonar são desconforto respiratório, aumento da frequência respiratória, sibilos, impactos no crescimento. Em relação ao impacto no crescimento, a dificuldade em respirar e obter oxigênio suficiente pode levar a um aumento de gasto de energia durante a alimentação ou outras atividades metabólicas. Além disso, a função pulmonar comprometida pode influenciar indiretamente a capacidade do bebê de se alimentar adequadamente, o que pode impactar no seu crescimento. O diagnóstico dessa causa é realizado com base na história clínica do bebê, incluindo a prematuridade, a necessidade de ventilação mecânica e o oxigênio suplementar. Contudo, inclui também os exames de imagem como radiografias do tórax e tomografia computadorizada. Além disso, a equipe pode avaliar a função pulmonar por meio de testes específicos. O acompanhamento próximo do desenvolvimento pulmonar e do crescimento do bebê também faz parte do diagnóstico e do manejo da displasia broncopulmonar. O bebê nessa imagem ela tem uma história de prematuridade e de displasia broncopulmonar. No raio-x, mostra opacidades pulmonares reticulares grosseiras e a hiperinsuflação dos dois pulmões. Já na imagem da tomografia, mostra opacidades pulmonares reticulares grosseiras, desordenadas, causada por fibrose septal alveolar subjacente e parênquima pulmonar hiperinsuflado. Segundo dados obtidos pela Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, a incidência da displasia broncopulmonar varia de 3,3% a 30% para os recém-nascidos com peso ao nascimento. A incidência de displasia broncopulmonar na população estudada foi de 39,3%, sendo inversamente proporcional à idade gestacional ao nascer.
Nos prematuros extremos, menos de 28 semanas de idade gestacional, foi de 60%. Nos muito prematuros, de 28 a 31 semanas de idade gestacional, foi de 48,89%, e nos moderados, que são de 32 a 33,6 semanas de idade gestacional, foi de apenas 10,34%. Como a displasia broncopulmonar está diretamente relacionada ao aumento da morbilidade e da mortalidade em um período neonatal, é importante buscar medidas de prevenção de fatores a ela associados, buscando a retirada do O2 o mais precoce possível para evitar a ocorrência de infecções com medidas assépticas, oferecendo assim uma assistência integral ao recém-nascido e diminuindo consideravelmente os riscos eminentes da prematuridade. A prevenção da displasia broncopulmonar em bebês prematuros geralmente envolve estratégias para minimizar a lesão pulmonar e promover um desenvolvimento pulmonar saudável. Isso pode incluir o uso e o cuidado da ventilação mecânica, métodos menos invasivos de suporte respiratório, como o CPAP nasal, e o manejo adequado da oxigenação, visando evitar tanto a hipoxia quanto a toxicidade por excesso de oxigênio. O acompanhamento médico e de toda a equipe para o manejo individualizado de cada bebê prematuro são individuais nesse processo. O papel da fisioterapia é super importante na UTI neonatal como parte da equipe multidisciplinar responsável pelo tratamento dos pacientes com displasia broncopulmonar. O acompanhamento fisioterapêutico é capaz de preservar a temperatura corporal, promovendo a manutenção funcional da circulação cerebral do recém-nascido. Mantém as vias aéreas com fluxo menos turbulento possível e com o mínimo de secreção com manobras desobstrutivas, como aumento de fluxo expiratório, a AF, a expiração lenta prolongada e entre outros. São indicados quando há sinais de atelectasia, infiltrações e secreções, observados clinicamente ou por meio de radiografia. Utiliza essas manobras para remover secreções das vias aéreas e melhorar a função pulmonar. Os fisioterapeutas, junto com a equipe da UTI neonatal, podem auxiliar a promover um ambiente menos prejudicial aos bebês com esse tipo de displasia, por meio de técnicas que estimulem a percepção vestibular, visual e tátil dentro do limite de tolerância de cada criança, junto com o alívio da dor e a melhora da estabilidade. Assim também melhora os ciclos de sono dos prematuros, essenciais para o neurodesenvolvimento, o aprendizado, a memória e a preservação da plasticidade cerebral.